E a gente escolheu esse cenário bonito, colorido, porque é exatamente esse o tema de hoje, quarto de criança. E para falar sobre isso eu trouxe a Elaine Alberico, que é designer de interiores, arquiteta, paisagista e professora, né, Elaine? Sou professora Inclusive, também. vários alunos mandam recadinhos pra gente e a gente adora. Vai comentando Eles mesmo. adoram Viu? mesmo. Um abraço pra vocês. Bom, muitas mães vêm até a nossa loja com muitas dúvidas, né? Por exemplo, o que eu devo levar em conta hoje? Como montar o quarto de uma criança, Elaine? O bacana é uma delícia, né? Montar um quarto de criança é uma delícia, porque é uma etapa assim que a mãe vai colocar toda a alegria dela, imaginar o filho lá brincando, usufruindo do quarto. Então assim, a gente só tem que ficar atento com respeito à opinião da criança. Isso é muito importante. Né? Eu nem falaria opinião, porque a criança às vezes não tem maturidade também para definir coisas, né? Mas da mãe pensar nas necessidades. Ela já tem alguns gostos, né? A criança tem o gosto, exatamente. né? Então, o que a gente fala de programa de necessidades? O que a criança gosta, que filmes que ela assiste, quais as cores que deixam, né, elas mais alegres, quais as atividades que elas curtem fazer no quarto. Então, o importante é isso, é a gente respeitar, né, essa vivência da criança. Essa individualidade, né? Porque Exato. isso é importante. Às vezes a mãe gosta de tudo rosa, mas a menina gosta de vermelho. Exatamente. Ou né? azul. Ou azul. Já fiz quartos de crianças, de meninas, que a mãe queria rosa ou lilás. E a criança não queria de jeito nenhum. Queria azul. Agora, existe diferença entre um quarto de bebê e de uma criança maior? Como resolver isso enquanto a criança vai crescendo? É uma dúvida muito comum, porque assim, é um investimento que a pessoa faz e que pode perder rapidamente, né? Porque uma criança de 9 meses, por exemplo, tem necessidades de um ano, de 3 meses depois. A criança muda muito e as opiniões vão mudando muito, os gostos vão mudando muito, né? Exato. Então eu diria pra gente tentar fazer uma linha, né? Uma linha nem tão pra lá, nem tão pra cá. Então que a gente trabalhasse coisas mais neutras e que a criança pudesse usar por um período maior de tempo, e isso mudando com pinceladas de cores, de papel de parede, de atividades. Aí você consegue ter um quarto aí por muito mais tempo. Não totalmente, né? De bebê até adolescente, claro que vai ter uma mudança. Sempre tem. Mas que fique aí por máximo de tempo possível. Você não precisa gastar muito dinheiro, entendeu? Exato. Pra depois não precisar fazer toda a reforma. Tudo de novo. Vou mostrar alguns objetos que são bacanas a gente ter num dormitório de criança. A gente separou algumas coisas aqui, Elaine, eu queria que você fosse comentando esses objetos, essas coisas que a gente separou aqui, pra mostrar o que é legal, o que não é legal ter num quarto de criança hoje. Tá. Bom, em primeiro lugar, uma cama bacana é bem legal, né? Confortável. Um colchão confortável, porque a criança vai passar um período, né? Ali, né? De sono, de descanso, de lazer até, então tem que ter uma cama confortável. Se tiver espaço, é legal você ter uma cama pro amiguinho. Sempre vem alguém dormir, um priminho. Isso, ou a avó. A avó que vai dormir junto. Exato, né? Aqui, por exemplo, essa cama é muito legal, porque poderia ser tanto... Aqui a gente tem esses espaços para guardar brinquedos ou até roupas de cama, mas que a gente pode colocar uma cama aqui embaixo, né? Isso. Ao invés de colocar essas gavetas, de repente pedir o seu projeto com uma cama, que puxa um colchão e pronto. Isso, é uma alternativa super em alta. A gente ter essa bicama. E aí você, né? Ou se a criança é muito pequena, também os pais têm medo dela rolar e cair no chão, ela pode usar primeiro a cama de baixo, né? Enquanto ela é menor. Que ideia legal! E depois que ela cresce, ela vai pra cama de cima e deixa pro amiguinho a de baixo. Né? Muito legal essa dica, muito legal. E acontece mesmo, às vezes a própria criança tem medo, né? De cair da cama, a mãe coloca um monte de coisa. Exato. E às vezes a solução é mais fácil do que você imagina. Agora, objetos, porque você falou dos móveis mais neutros para facilitar na hora de trocar. Por exemplo, tons assim, branquinho, a madeira clarinha, combina com qualquer idade. Sim, e esses tons estão super em alta, né? O branco sempre esteve. Fica mais fácil de decorar também, né? Exato. E o nude, né? Que a gente chama de off-white também. É super. Essa tonalidade de quarto é a mais procurada e que mais a gente especifica, exatamente pelo que você falou. A gente consegue colocar as cores nos objetos que dá para trocar conforme a criança vai crescendo, né? Então é legal observar esses móveis assim com um tom mais neutro que possa combinar com qualquer cor ou com qualquer decoração depois, né? Muito bom. Agora, objetos de decoração. Objetos de decoração, em primeiro lugar, é pensar naquilo que a criança vai
curtir. E usar também. Exatamente, né? não pode ser enfeite. Enfeite não é bacana em quarto de Que criança. ela vai mexer, vai quebrar, Vai quebrar e não vai acontecer nada. não vai acontecer nada. Exato. Então é legal, por exemplo, uma luminária que tem a função, mas que ela curta, por exemplo, o formato da bola, porque ela curte futebol. Então ela tem uma E ela função tem a função. e é decorativo, né? Livros não tem coisa mais gostosa do que colocar, né, estantes para livros, né, diversos. O bacana é que elas estejam com acesso fácil à criança. Então não adianta, por exemplo, colocar uma prateleira lá em cima. Isso é super bonitinho também, né? Acaba decorando, que são aquelas canetinhas, né? Ah, eles adoram, porque aí você pode colocar essas canetinhas junto com essas mesas de atividades. Olha que bacana. Muito legal, né? Isso. Coloca aqui, ó, abriu. É muito bacana. E são leves, a criança consegue movimentar. Esse objeto é muito legal também, né? Esses pinos. Isso. São que leves usa- também. É pra sentar mesmo, é uma Isso. cadeirinha, ó. Vira um puff, né? Ou um apoio na brincadeira mesmo. É um enfeite, acaba sendo... Uma dica que eu daria, que é bem bacana, é esse formato de projeto que a gente tem aqui nesse espaço. O que seria isso? A gente trabalha as laterais e deixar o centro para a criança brincar. Isso é legal, porque você aproveita todo o espaço de parede e tudo mais, e aqui, ó, ela brinca. Exatamente. Isso é super importante. Porque às vezes a gente faz um quarto com muitos elementos No e a criança meio, não consegue conviver só no tem quarto. espaço pra ela ficar em cima da cama, né? Ela brinca em cima da cama, lê em cima da cama, tudo em cima da cama. Exato. Então, E não é o essa ideal, coisa- né? Não, né? O ideal é que ela esteja no chão, onde ela quiser no quarto, né? Falando em objetos, gente, olha essas caixas, assim, isso é legal de ter também, né? As caixas pra você colocar os objetos dentro, que é uma caixa, né? É um enfeite, mas tem a função. Você Coloca os guarda brinquedos aí dentro. coisas, né? Então, o que mais as mães precisam, principalmente em apartamento, é espaço para guardar brinquedo. É claro que eu sempre aconselho a gente estar reciclando, né? Aquele brinquedo que a criança não brinca mais, tira, doa, né? Dá para o amiguinho, para o irmão, enfim. Mas os que tem, que a gente possa armazenar com essas caixas ou esses gavetões, que são fantásticos também. As gavetas embaixo, né? Isso. Agora, aqui a gente usou tudo colorido, tá vendo? Mas, na verdade, a ideia de ter esse colorido aqui é para mostrar as cores em vidro, por ser um mostruário de uma loja. É legal usar bastante cores num dormitório de criança? Eu acho que dependendo se é um acabamento muito vibrante, acaba ficando muito confuso. Uhum. Né? Fica aquele ambiente que a criança fica muito agitada. Eu prefiro utilizar aí no máximo umas 3 cores ou uma cor com algumas gamas de tonalidades. Acho que fica mais agradável, mas é uma coisa muito pessoal. Em relação à segurança, né? A mãe, o que ela tem que se preocupar? Porque às vezes a gente monta um móvel e de repente não é seguro para uma criança. O que de repente não é legal ter num dormitório de criança? Uma coisa que é muito perigosa é vidro solto, né? Então, às vezes a mãe pede aquela bancada de estudo para uma criança muito pequena com vidro para apoiar, para proteger a madeira. E esse vidro... Não é legal. Não, um vidro, é sempre um vidro, né? Fala em vidro, olha esse acabamento, olha que legal isso daqui, né? Porque é um dormitório para criança. Olha que o vidro ele tá na frente, mas Isso. olha como ele é todinho A proteção. fechado aqui, ó. Essa proteção é fantástica. Essa proteção é fundamental, né, Elaine? Exatamente, esse perfil, né, que abraça o vidro e que dá segurança. Na cor ainda que você escolher, fica muito bacana também, Fica, né? Você e dá acaba... uma sofisticação. Também. O brilho, né, desse vidro de uma forma adequada, como a gente vê aqui, né? O que não pode faltar de jeito nenhum? Bom, em primeiro lugar, a identidade da criança não pode faltar. Então imagina que ele está numa fase que ele curte super-heróis, né? Claro que a gente tem que trazer isso para o quarto, porque isso vai convidar a criança a ficar no quarto, a brincar no quarto. É claro que ela não vai viver ali dentro do quarto, mas o momento que ela estiver lá vai ser de muito prazer. Isso é legal. Então a identidade da criança não pode faltar aí nos projetos dos filhos, né? Bancada para estudar. É legal ter também. Por exemplo, aqui é para um quarto para uma criança que ela vai ficar no chão, né? Então, a gente tem essa bancada aqui. Mas de repente a criança ficou um pouco maior. Coloca uma bancada um pouco maior de estudos para ela não ficar estudando em cima da cama. É importante? Então, é um tema polêmico. A bancada de estudo e a televisão dentro do quarto, né? É um tema polêmico e aí a gente acaba respeitando mesmo a opinião dos pais. Dos pais. Por quê? Tem os dois lados. Eu, particularmente, eu acho que é interessante ter uma bancada de estudo no quarto. Por quê? Porque você cria o ambiente do estudo, que é aquele cantinho, do que ele sair pela casa fazendo a lição. E a TV? A TV, se tiver disciplina, é interessante. Agora, se for, por exemplo, fazer com que a criança fique muito no quarto,
isolada dos demais, da família, aí é muito ruim. Eu acho que pode tudo ter, na por medida. exemplo, ó, a Na gente medida colocou até certa. um aqui que você pode de repente usar uma bancada para videogame. Mas se a criança é aquela criança que você acaba não conseguindo ter o controle dela desligar na hora certa, ir pra Isso. bancada estudar, Aí não você funciona. tira a TV e cria aqui uma bancada só de estudo. Exato. Né? Ou Vira uma pra bancada de estudo. decoração, colocar, armazenar livros, enfim. Agora, os espaços estão cada vez menores. Como resolver a questão da falta de espaço? É super comum, né? Apartamento, hoje quantos metros quadrados tem um dormitório infantil? Exatamente. Pequeno, né, gente? E ainda quando a gente fala em uma criança, ok, mas e 3 filhos, né? Ou se a gente pensa que tem um amiguinho, ou primos, família, enfim, né? O legal são móveis planejados, né? Então, quando a gente fala em pouco espaço, a gente pensa em adequar o mínimo de espaço para mais atividades, né? Então, essa composição, por exemplo, do que a gente tem aqui da cama com os gavetões. Você pra gente aproveita os cantos, né? Isso, então móvel planejado para quarto de criança, espaços pequenos é fundamental. Esses nichos eu gosto bastante, tá vendo? Porque você aproveita aqui, além dele ser bonito, colorido e você usar como decoração, você consegue guardar as coisas aqui dentro, né? Exatamente. Você aproveita para guardar. Dentro e em cima. Boa, não tinha nem pensado nessa parte de cima, é verdade, ó. Resolveu aqui, ó. Joga aqui, ó, acabou. Aí Exato. você ganha mais um espaço aqui, mais um aqui. Exato. Você vê como é o olhar da arquiteta, como é o olhar. É diferente do nosso, né, gente? Muito bom isso. Agora, quarto compartilhado, isso é importante, né? Normalmente, às vezes, você tem um filho, você está programando um filho, vem mais um. Nunca vem tudo igual, com gosto igual. Não, gente. não. Eles têm gostos diferentes e sexo diferente. Às vezes acontece, você tem que dividir quarto. Como que a mãe resolve isso? Isso é uma polêmica também, porque a mãe fica dividida, né? Eu vou pender mais para um, mais para outro. E, volto a falar, a individualidade tem que ser preservada, né? O gosto pessoal, né? As atividades, a fase da criança. Isso é muito importante. Então, o que eu daria de dica? Setorizar. Setorizar? Não dá para fazer um quarto que ele seja único, a não ser que eles tenham o mesmo gosto, que é muito raro. Muito difícil, muito difícil. Mas tentar, de uma forma harmônica, trazer o conteúdo de um e o conteúdo de outro. Mesmo que seja menino e menina, a gente fazer lá uma transição suave, né? Não assim, passar uma linha e aqui é azul aqui e ali é rosa, rosa. não. Mas fazer uma transição suave, preservando ainda assim, né, os gostos pessoais, as atividades e a idade de cada um. Aí coloca de um lado os objetos de um, os Isso, objetos do outro, as respeita a cores. individualidade, né? De repente buscar um papel de parede, se for o caso de usar um papel de parede, que tem as cores que os dois curtem, né? Um papel de parede, por exemplo, como esse, Isso. acaba sendo neutro. Você tem um Exato. laranja, você tem um azul. Lindo, por é sinal. lúdico, né? Lindo, lindo, lindo. Agora, só pra gente concluir aqui, as mães que querem reformar os quartos, de repente não querem investir muito dinheiro, o que você recomenda pra reformar um dormitório, mas com pouco investimento? Muito fácil, né? Quando a gente fala que a gente trabalha os móveis com tom neutro, depois fica fácil você trocar o resto. Então imagina que você tem um quarto de bebê ou criança até uns 5 anos com esse papel, né? Se você tirar esse papel e colocar, por exemplo, um grafite cinza, vira um quarto de adolescente. Verdade. Sem estampa. Já por mudou, exemplo. Já mudou completamente, né? Se eu tirar essa parte aqui e colocar, sei lá, a bancada para ele estudar, já mudei o dormitório. Exatamente. E ao mesmo tempo você permanece com as portas, né, o guarda-roupa, o painel da TV, da mesma forma sem ter que trocar. Isso é Bom, muito por isso que é bom. importante você conversar com um profissional bacana, como a Elaine, é um projetista que vai entender a sua história, entender a sua família, para montar um projeto adequado para você, tá? Para conhecer mais o trabalho da Elaine, entra no blog dela, tem muita dica de decoração, paisagismo, como ser mãe, dicas sobre tudo. É amãeleoa.com.br, né, Elaine? Isso mesmo. Tem o escritório dela também lá no site, tem todas as informações que você precisar. E você que quer conhecer mais sobre a NC, venha em uma das nossas lojas, acessa aí ncplanejados.com.br. Muito obrigado por essa dica, tá? Obrigada a você pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui que a Elaine vai responder com o maior carinho do mundo pra vocês. Fechou? Isso mesmo, com certeza. Até a próxima dica.